É, hora do Moá. Uma garota nasce com câncer terminal, percebendo que tem os dias contados presa a uma cama de hospital. Depois que ela morre, ela reencarna como uma princesa em uma linhagem só de homens, descobrindo que está com os dias contados de novo e tem uma maldição que só lhe deixa viver até os 21 anos. Mas ela não vai reclamar, e sente que ganhou uma nova chance, então fica feliz pelo novo presente, e decide enfrentar todos os desafios enquanto puder e finalmente experimentar o que é ter uma família. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu estou só me divertindo com meus dias contados, e espero que aproveite. A história começa na noite em que ela finalmente recebe a carta de admissão em uma das melhores universidades do país. Mas naquele dia ela sentiu algo muito estranho. Podemos ouvir choro em um quarto escuro e sombrio, e o choro continua, enquanto vemos alguns guardas que estão parados do lado de fora do quarto. Então, uma empregada aterrorizada avisa que é uma garota, e uma princesa nasceu. As empregadas começam a murmurar entre si de como isso é inesperado, e se perguntam como isso poderia ter acontecido. A mãe da bebê diz que isso não devia ser possível, e olha para baixo desapontada, já que na família real vitoriana só nascem bebês do sexo masculino. Então alguém entra, dizendo que algo inútil nasceu, e todas ficam espantadas que o imperador está ali. Seus olhos amarelos olham fixamente para a bebê na sua frente. A garota está com os olhos marejados enquanto olha para o imperador, e a empregada diz que ela nasceu com a marca de Narvidal, mencionando como todos aqueles que têm essa marca não vivem além dos 21 anos, então se preocupem como a princesa viverá a partir de agora. Mas o homem a interrompe e diz que não está interessado nisso. Ele se vira e sai em direção à porta. A porta é fechada com força, enquanto todas as empregadas ficam em silêncio. Alguém estende a mão enquanto chama a bebê, pedindo desculpas por ter dado à luz a ela naquelas condições. Ela começa a olhar para baixo, completamente sombria, enquanto a bebê estende a mão para lhe alcançar. A bebê continua a fazer sons, então a empregada percebe, e acha que a bebê parece querer estar perto da imperatriz. Então a imperatriz abraça sua criança com força, com lágrimas em seus olhos. Ela diz de novo à sua filha como está arrependida, e a garotinha começa a adormecer ouvindo as desculpas de sua mãe. Em sua mente, a bebê diz à sua mãe que está tudo bem, e que um dia ela aprenderá a falar para poder dizer que apesar de nunca conseguir dominar a espada, sua mente ainda é bastante afiada, e ela também conhece o futuro. Ela sabe sobre todos os principais candidatos nesse mundo, todos os grandes magos do futuro, engenheiros mágicos e os nomes dos grandes empresários. Então pode até haver uma maneira de evitar todos os perigos que estão à sua frente, já que esse é o mundo de um romance que ela leu. A família real vitoriana que aparece nesse romance é uma linhagem que tem muitas tradições e valoriza muito a força, então a força que alguém demonstra é seu único valor para eles. Essa é uma linhagem implacável que só pensa nas crianças como herdeiros, e nos últimos 500 anos apenas meninos nasceram. É exatamente por isso que a esgrima desenvolvida pela família vitoriana é especialmente projetada para circuitos mágicos masculinos, e graças a isso as mulheres são incapazes de aprender esse tipo de esgrima. Nascer como uma menina numa família onde a força significa tudo é basicamente como ter uma maldição, e é no meio desse caos que a princesa Isabel nasce. Seus olhos se arregalam enquanto sua mãe a segura e continua a se desculpar. Isabel pensa em como sua mãe está chorando de novo, embora ela mesma está totalmente bem, e se lembra que quando abriu os olhos pela primeira vez ela estava tão surpresa que achava que era um sonho. Ela se perguntou onde estava, mas logo descobriu onde, pois ela já tinha lido esse romance 17 vezes. Enquanto olhava para o rosto de seu pai, ela lembra como Isabel era terminalmente doente desde que nasceu. Ela tinha a marca de Narvidal desde seu nascimento, o que significa que quando toda a areia da ampulheta acabar ela morrerá, o que acontece aos 21 anos. Mas ela pensa que está tudo bem já que não tem nada doendo, achando que pode tentar ser feliz e saudável até lá. Ela vê sua situação como se 21 anos fossem acrescentados à sua vida da noite para o dia, então prefere não reclamar, batendo nas costas de sua mãe para tentar lhe acalmar. A imperatriz pergunta à sua filha se ela está tentando confortá-la, e pergunta se ela entende tudo o que ela está dizendo. Isabel tenta dizer que entende, mas apenas sons de bebê saem de sua boca. Então ela lembra de quando era órfã na Coreia, e como ela começou a lutar contra doenças quando tinha apenas 4 anos, sendo chamada de filha da desgraça. Com sorte ela conseguiu sobreviver no hospital, e apesar de todos os problemas, ela ainda era muito boa nos estudos, e até conseguiu ser aceita na universidade sendo chamada de criança milagre. Mas a verdade era que ela nunca foi realmente feliz. Ela sempre pensou que o dia eventualmente chegaria de qualquer maneira. Então a imperatriz pergunta a uma empregada se a bebê é capaz de entender o que ela está dizendo. A empregada diz que acredita que sim, e admite que a princesa parece ser um gênio. Isso faz com que Isabel comece a sorrir, então a empregada menciona que a bebê gosta de elogios, fazendo a imperatriz deixar de ficar tão preocupada e começar a sorrir também. Mas ela diz a Isabel que está tudo bem mesmo se ela não for um gênio, dizendo para ela apenas crescer e ser saudável. Isso faz com que Isabel abrace sua mãe, pensando em como essa vida é um verdadeiro presente.
Desde os tempos antigos, a família vitoriana tem uma tradição de cerimônia de seleção, que é parecida com um jogo infantil coreano, mas em um nível totalmente diferente. Isabel nota como seu crescimento é rápido, imaginando que isso é o esperado da sua linhagem. A empregada que lhe segura diz que ela pode escolher qualquer espada que quiser, e ela fala orgulhosa que tem certeza que todos vão ficar surpresos quando descobrirem o quanto a princesa é genial. Ela diz à princesa que as portas do salão estão sendo abertas, e Isabel fecha um olho graças ao brilho forte da sala. Ela se surpreende, e na sua frente está uma fileira de tropas com suas espadas levantadas para receber a princesa. Esse é o salão das espadas da família real vitoriana. Isabel percebe um homem de cabelos brancos, e ela fica ainda mais surpresa com a beleza de todos os meninos. Em seguida, também vemos o imperador e a imperatriz. Ela se pergunta se por acaso está no céu, estando muito grata por essa nova vida. Isabel lembra de como já tinha visto seu pai antes, mas é a primeira vez que vê todos os seus irmãos pessoalmente. Ela pensa em como todos aqueles personagens que ela costumava ler agora estão bem na sua frente, sabendo que ela não vai ficar entediada pelos próximos 21 anos. Então, ela observa que a espada no meio do salão é a grande espada da família vilotiana, conhecida como Tsunami. Ela também observa outras 10 espadas presentes, uma para cada geração. Todos os príncipes dessa linhagem escolheram a Tsunami na cerimônia de seleção, e isso era algo que provava sua linhagem. Isabel pensa que está tudo bem, mas se lembra que hoje ela vai superar a primeira crise que lhe coloca em risco. O Conselho da Espada é uma instituição poderosa que ajudou na fundação de Vitoriana, e os soldados que não toleravam que uma princesa que não pudesse dominar a esgrima segurasse a Tsunami. O livro menciona que no momento em que a princesa tocou a grande espada, apareceu um assassino de repente, mas felizmente ela sobreviveu. Mas Isabel sabe que ela não é a princesa do livro, então se sua sorte acabar ela pode realmente morrer. Então ela cerra seu punho e decide que não aceitará sair tão cedo. Isabel menciona que seria injusto morrer tão rápido depois de ver todos esses rostos bonitos, pensando em como ela também ainda não comeu nenhum macarrão ou torta de frutas, nem bolo, querendo comer muito, especialmente aquelas comidas que não pôde desfrutar em sua vida passada devido a todas as doenças. Ela decide que deve aproveitar esses 21 anos ao máximo. Isso significa que ela vai precisar continuar de maneira diferente do romance. Ela imagina que quanto mais diferente for, mais sua situação mudará. O imperador a olha sério, e manda ela escolher sua espada. Isabel olha de volta para ele nervosa, e pensa em como se ela escolher a Tsunami um assassino aparecerá, mas se ela escolher qualquer outra espada, ela não atenderá às qualificações para ser uma princesa. Isso significa que ela só tem uma opção, e percebe que deve ativar o clichê de Isekai. Ela sabe que escolher uma espada não se parece bem com uma situação de Isekai, mas se ela é a protagonista feminina, ela deve escolher seu pai. Ela acha que essa não é uma lógica ruim, já que tecnicamente ele é a melhor espada do Império. Então, Isabel começa a engatinhar para frente, até que ela trava pensando em como os assassinos são assustadores. Ela passou apenas alguns dias nesse mundo, mas já aprendeu que apesar de ter as memórias de sua vida passada, ela ainda é uma criança, e isso significa que seu estado físico pode ser facilmente influenciado pelos seus pensamentos. Então, para avançar agora ela deve esquecer seus medos. Ela começa a se mover de novo, e sorri enquanto faz barulhos de bebê. Até os guardas parecem surpresos assistindo, enquanto ela continua a fazer barulhos, e até os irmãos ficam espantados. Ela se imagina cantando uma música enquanto avança, já que cantar é algo que lhe faz não ter medo. Mas seu pai continua a olhar fixamente, e o imperador pergunta ao homem ao seu lado que tipo de coisa estranha a criança está fazendo. O homem acredita que tem uma boa chance de que a criança esteja usando algum tipo de magia, mas o imperador pergunta se ele está dizendo que uma bebê de 1 ano conseguiu memorizar um encantamento mágico. O homem admite que isso é raro, mas é algo que já foi visto, e explica ao imperador que isso é chamado de encantamento inato. Isabel sorri, enquanto ela não entende o que eles estão falando. Seu pai continua a observar ela, e o homem ao lado dele se pergunta se a imperatriz cantou feitiços inatos nessa idade. O imperador admite que esse fenômeno é interessante, lembrando que essa criança tem o sangue de Vitoriana. Ela estende sua mão, e vemos o sorriso de Isabel enquanto o imperador continua se perguntando como a princesa conseguiu memorizar esses encantamentos. De repente Isabel começa a perceber quão difícil será a tarefa de subir escadas, e está surpresa como as escadas feitas para adultos são tão altas assim, e observa como nenhum assassino apareceu, já que ela não escolheu a Tsunami. Isabel continua tentando subir as escadas, enquanto o imperador observa aquilo confuso. Ela respira fundo enquanto continua, e percebe que é incrível que ela consiga se esforçar assim sem que seus pulmões e coração doam. Ela acha tudo isso agradável, apesar de ficar sem fôlego, lembrando que no seu passado, quando ela simplesmente respirava fundo seu peito começava a doer. Então Isabel estende a mão determinada para o seu último passo. Ela se senta feliz e suando, olhando para baixo e percebendo que realmente conseguiu, enquanto se pergunta se Garon estava assistindo. Ela decide que agora é hora de terminar a última tarefa, e esse é um momento que ela estava antecipando.
Ela abraça a perna do imperador, enquanto começa a chamá-lo de papai sorrindo. Ele fica surpreso e olha de volta friamente, enquanto Isabel fica orgulhosa que sua pronúncia não saiu tão ruim, e continua a abraçá-lo enquanto observa como isso é confortável. Ela pensa em como isso parece bom, e um de seus irmãos diz que ela é fofa. Então alguém começa a se aproximar, enquanto Isabel continua abraçada aos pés do imperador. É o filho mais velho Surma, que se apresenta para Isabel. Ela sorri de alegria, e pensa em como ele é definitivamente o tipo que não aguenta fofura. Mas outro garoto corre até ele e pede para esperarem, então vemos o terceiro irmão chamado Michael, que pergunta a Surma se ele é mais fofo que ela. E seu segundo irmão Camon se pergunta por que ele está sendo arrastado para isso. Surma diz a Michael que ele não pode competir em fofura com uma garotinha, então Michael começa a fazer beicinho para o bebê, mas Isabel não liga e solta uma risada. Ela começa a rir alto enquanto se pergunta o que é tudo isso. Ela não queria rir, mas não pode evitar agora, achando que deve ser porque todos são deslumbrantes. Seus olhos então se voltam para o lado, pensando em como os caras de Jomrin não estão dizendo uma palavra sequer, e eles até perderam o momento de enviar o assassino que tinham preparado. Isabel pensa em como eles não poderão dizer nada depois dessa cerimônia de seleção. Então ela começa a escalar a perna de seu pai, planejando terminar o que começou. Ela decide não ser a onda do mar, mas sim a espada imperial. Escolher o pai é basicamente o núcleo de todo o livro, então suas mãos continuam escalando, até que ela diz algo enquanto toca a barriga do seu pai. Ela pensa em como praticou essas mesmas palavras, e quer deixar claro para todos que está escolhendo seu pai como espada. O homem de cabelos brancos então alerta Sua Majestade que a princesa parece ter escolhido sua espada. O homem pergunta à princesa se isso está certo e ela confirma na língua dos bebês. Ele menciona como a princesa já pode se comunicar, o que é realmente incrível. Isabel sorri em concordância, e observa como Lord Bittin acha que poder falar com o bebê é algo interessante, mas decide que ela não o julgará por isso. O homem pergunta por que a princesa escolheu Sua Majestade, ao que Isabel murmura que seu pai é forte. Bittin pergunta se ele ouviu isso, apontando como Sua Majestade foi escolhida por ser a espada mais forte. Mas o imperador não parece estar se divertindo. Ele questiona sombriamente se Bittin realmente acha que pode falar com uma criança, dizendo que se fosse outra pessoa já teria sido disciplinada. Mas Bittin diz a Sua Majestade que um bebê de 1 ano já pode falar, especialmente se for inteligente desde o nascimento. O imperador pede para ele provar que entende Isabel, então Bittin se ajoelha para confirmar. Ele pergunta se a princesa pode entender o que ele diz, falando como o pai dela parece não acreditar nisso. Bittin explica a ela que o imperador sempre pensou que era talentoso desde pequeno, então ele será preconceituoso se alguém disser que pode fazer algo que ele não pode por inveja. Ele continua dizendo que embora Sua Majestade não pudesse falar ao nascer, isso não significa que a princesa não possa. Isabel ri enquanto tenta dizer que sabe que seu pai é um gênio desde que nasceu, e sabe que ele realizou tudo o que se propôs a fazer. Ele sempre pensou em si mesmo estando à frente de todos os outros, então é muito orgulhoso. O imperador então grita que eles estão falando muita bobagem. Bittin pede à princesa para tentar piscar como ele está fazendo, então Isabel o segue, enquanto ele a parabeniza. Ele então diz para ela tentar com outro olho, e ela responde fazendo exatamente isso. Bittin diz que ela está indo muito bem, enquanto o resto da família acha tudo isso divertido. Bittin diz a Sua Majestade que a princesa piscou 2 vezes, e pergunta se ele não considera isso uma prova. O homem continua olhando fixamente para a criança, enquanto ela se pergunta por que ele está fazendo isso, e começa a ficar muito nervosa. Então ela é levantada de repente, se assustando enquanto se pergunta se vai cair. Uma mão se estende, enquanto o imperador solta um riso. Ele menciona como a criança ainda nem consegue controlar totalmente seu corpo, e podemos ver que Bittin estava pronto para pegar a princesa também. Isabel começa a chorar, observando que a maneira como ele está levantando ela agora é bastante ridícula, e todos estão assistindo. Ela cobre o rosto de vergonha, se perguntando se isso é o que chamam de voar. O imperador então questiona a princesa sobre qual é o seu nome. Ela começa a dizer que é Isabel, enquanto ele pergunta qual é o nome dele. Ela diz que é Ron, mas começa a pronunciar incorretamente o sobrenome. Ele pergunta se a princesa o escolheu, o que ela deixa claro que sim. O imperador pergunta se a princesa pode entender e tem respondido às suas perguntas, o que ela também diz que sim. Ele continua a olhar fixamente antes de entregar a princesa a Bittin, e diz a todos que a princesa escolheu sua espada. Ele pede a Bittin para anunciar qual espada ela escolheu, então Bittin sorri e diz que ela escolheu Ron Vitoliana, a espada Vitoliana Suprema. Ele diz ao secretário para registrar isso, e as pessoas começam a aplaudir. Isabel olha ao redor enquanto começa a ver todas as pessoas que estão aplaudindo ao redor do tapete vermelho. Ela começa a rir, e a cerimônia de seleção é concluída com segurança, notando como conseguiu mudar a história com sucesso. De repente Isabel nota que ela está se sentindo tonta, e é o mesmo tipo de tontura que ela sentia em sua vida passada quando perdia a consciência. Ela se pergunta se isso é porque ela mudou a história original, e fica com medo pensando que pode acordar no hospital de novo se perder a consciência.
Ela lembra do lugar cheio de medicamentos e onde ela não tinha ninguém por perto, e ela odeia a ideia, enquanto pede para não desmaiar agora. Ela não quer sentir essa dor de novo, e lembra como as pessoas diziam que ela nasceu assim graças a algum pecado. Ela acredita nisso e implora por perdão por esse pecado, dizendo que estará satisfeita em viver até os 21 anos. Ela quer viver uma vida realmente boa, então está mais que disposta a cuidar de todos, e nem vai pedir que todos lhe amem. Ela implora para deixarem ela viver, e de repente ela começa a sentir um pouco de calor. Ela pensa em como isso parece familiar, se como estivesse sendo segurada por alguém. Então um homem diz que pelo visto que ela finalmente acordou. Ela olha para ele, notando que é seu pai. Beatin pergunta se a princesa ainda está cansada e menciona como a cerimônia acabou, então ela está livre para dormir um pouco mais. Ele diz à princesa que ela fez muito bem, mas Isabel pensa em como não pode mais segurar, e de repente ela começa a chorar na frente deles. Ela pensa em como no original, essa família estava cheia de guerreiros frios que não sangravam nem derramavam lágrimas, então eles poderiam ter um bebê chorando nos braços e estar mais que dispostos a descartá-lo. Ela continua a chorar muito alto, o que provoca reações tanto de Ron quanto de Beatin. Ron menciona que a criança é bastante barulhenta enquanto ela tenta parar, mas as lágrimas continuam a cair, mesmo contra sua vontade. Ela agarra o colarinho de Ron com força, pensando em como não quer ser abandonada de novo. O imperador menciona como ela é bastante incômoda, mas decide que cuidará dela mesmo assim. Então Isabel pensa em como os bebês estão sempre tentando encontrar suas mães, e deve ser um instinto, porque ela sente muita falta de sua mamãe. E então, nós vemos ela adormecer nos braços de Beatin. Beatin nota que ela parou de chorar assim que ele a segurou, então parece que ele é mais confortável para dormir que Ron. Mas ele devolve a provocação dizendo que é porque Beatin não tem músculos, e Beatin ri do comentário, enquanto Ron observa a criança em silêncio. Ele assiste Beatin se divertindo carregando o bebê, e ele diz ao imperador que irá escoltar a criança até seu quarto, então o pai dela começa a se afastar. Beatin observa com desdém enquanto o imperador se afasta, então diz à criança que está feliz que ela tem um sorriso no rosto. Ele admite que apesar dela ser fofa, se ela não tivesse um sorriso, ela não seria humana, mas um monstro. Isso faz Isabel rir um pouco pensando na sua família, e ela admite que gosta de Beatin. Ela se pergunta como alguém poderia não gostar dele, e não pode acreditar que o outro lado desse homem tão gentil é o de um ex-assassino e espadachim. Ela acha que isso é um erro do autor, achando ele muito gentil. Beatin sorri depois de colocá-la para dormir em um berço, e ela continua pensando em como ele é adorável, honesto e até fofo. Alguns meses se passam, e vemos Isabelle pedindo à sua mãe para abraçá-la. Ela dorme sempre que está cansada e come sempre que acorda, e assim ela continua em um looping. Seu vocabulário também cresceu nesse tempo, e sua mãe se pergunta como ela já pode ser tão boa em falar. A empregada diz que não é apenas falar, listando todas as coisas que a princesa consegue fazer bem. Isabel pensa em como a empregada e sua mãe sempre a observam com olhos afetuosos, e admite que não se importa com a atenção que está recebendo. A empregada menciona como uma criança capaz de memorizar encantamentos mágicos não deveria existir, e sua mãe pergunta se isso é verdade, o que ela confirma e admite que Isabel é sem dúvidas um gênio. A princesa pensa em como ela realmente gosta da atenção, e de repente a empregada não acredita no que ela começa a fazer. A imperatriz também fica surpresa, e elas notam como parece que ela está fazendo flexões. Isabel nunca percebeu, mas sem dúvidas ela era uma buscadora de atenção aos 2 anos de idade, e também percebe que está fazendo algo que muitos de 20 anos não conseguem. Ela imagina que deve ser graças ao seu corpo veluteano. Ela lembra como o príncipe pode quebrar pedras aos 10 anos, então o que ela está fazendo agora não deve ser uma surpresa. Isabel continua querendo mais elogios, até que alguém abre a porta do quarto e chama por Serena, perguntando o que a está deixando tão feliz. Isabel percebe que é seu pai, e pensa em como faz muito tempo desde que ouviu sua voz. Sua mãe chama por Sua Majestade, e lembra ele que deveria bater. Ele ouve o conselho em silêncio, e o casal se olha enquanto a empregada pega Isabel. O imperador se vira para ir embora, e então a porta se fecha na frente das damas. Elas continuam a olhar para a porta, antes que uma batida possa ser ouvida. A imperatriz corre gritando um sim, e pergunta se é seu amado marido. O imperador desvia o olhar, e aponta que bateu dessa vez. A mãe agradece e diz que o ama, e Isabel lembra daquele olhar tímido. Ela pensa em como ele nunca realmente amou seus filhos, mas ainda ama muito a imperatriz. Ele pode ser o homem mais poderoso, mas ainda é fraco diante dela. Os dois continuam a falar um com o outro, enquanto a empregada coloca Isabel no berço e vai fazer chá. Isabel lembra de sua primeira memória e como ela tem evitado cometer erros. Então ela pensa em como no romance seu pai deve ter consolado sua mãe. Ela observa como não conseguia fazer muito na época, e sabe que sua mãe sofreu muito para dar à luz a ela. Ser uma menina na família imperial pode ser considerado uma maldição, e ela ainda tem a marca de Narvidal. Mesmo assim, ela ainda acha que seu pai disse algumas palavras realmente cruéis. Mas ela decide pensar de maneira mais positiva, já que ela realmente não é muito normal.
Só de olhar para ele, ela sabe que ele veio porque sentia falta da mãe, e deve ter ficado com ciúmes de tanto ouvir a voz feliz dela no outro quarto que teve que vir aqui. Seu pai é a pessoa mais forte da história, o que rivaliza com o protagonista, mas sua única fraqueza era sua esposa. Na verdade, Isabel lembra que ela foi a razão pela qual ele perdeu para o protagonista. Quando sua mãe faleceu, Ron começou a parar de comer e começou a beber sem controle, achando o mundo vazio sem ela. O homem que focou sua vida no império perdeu seu caminho, ficando cada vez mais fraco antes de perder para o protagonista, o que levou à queda do império. A princesa pensa em como ele pode parecer frio por fora, mas na verdade ele é um cara doce que ama muito Serena. Então Isabel decide se levantar para ver o rosto de seu pai de novo enquanto ela olha para ele, ela começa a pensar em como sua fralda está pesada hoje. A princesa então grita para os dois, e ela continua enquanto o imperador se pergunta o que ela está fazendo. A imperatriz diz a ele que a criança está chamando por ele. O vento sopra no quarto, enquanto seus olhos se encontram. Ela pensa em como seus olhos são encantadores, e ele percebe que Isabel tem a mesma cor de olhos que ele. Ela começa a se perguntar se seus olhos são realmente dourados, e de repente ela diz que o ama. O casal olha para ela em silêncio, e a princesa parece completamente surpresa com o que disse, e o imperador também. Ela grita o quê? Como se tivesse dito isso sem pensar. Ela fica surpresa logo depois, se perguntando por que disse isso e como não conseguiu parar, então se pergunta se o corpo de bebê está influenciando ela, lembrando como está em um corpo que não pode resistir aos instintos. Ela fica confusa, se perguntando se isso é seu instinto, e de repente o imperador se aproxima e diz para ela dizer aquilo de novo. Isabel ficou surpresa e chocada com ele se aproximando, enquanto o imperador repete e pergunta o que ela acabou de dizer, pedindo para ela tentar falar de novo. Mas ela se pergunta se fez algo errado, e então ela começa a ficar triste. Os dois ficam quietos um ao lado do outro, enquanto o silêncio continua. Isabel agora se sente tanto assustada quanto envergonhada com essa atmosfera, e ela pensa que apesar de serem parentes, ainda não tiveram uma interação íntima. Ela se pergunta se isso foi demais, e questiona se ele está bravo com ela. Ele não responde, então ela pensa que ele deve estar, então se sente arrependida. Mas sua mãe aparece dizendo que ele não está bravo. Ela diz à princesa que seu pai é apenas mais tímido que parece, e então ela diz a Ron que ele pode ser honesto na frente de sua filha, e não precisa parecer tão assustador na presença da família. O imperador olha para ela em silêncio, e a imperatriz pergunta a Isabel o que ela diz todos os dias. Isabel responde dizendo comida, mas a imperatriz diz que não é só isso, e de repente Isabel pergunta se ela gostaria de um abraço. A imperatriz concorda, e pede para Isabelle tentar isso com seu pai. Os dois ficam surpresos, enquanto a princesa se pergunta se ela quer dizer agora. A imperatriz diz a ela para ir em frente, mas Isabelle observa como ele está se afastando e se pergunta se isso realmente será ok. Os dois lados de sua mente estão discutindo sobre o que fazer, e ela não tem ideia do que fazer, antes de gritar papai e mamãe. Ela pede para que eles abracem, e imagina que isso deve funcionar. O imperador parece surpreso ao ver sua filha brilhante, e pergunta se Isabel quer um abraço, o que ela responde sim. Ele pergunta por quê, e ao ouvir isso, de repente Isabel tem um flashback e lembra dele. Ela pensa em alguém segurando as mãos de uma criança e depois ela em uma cama de hospital, assistindo do outro lado de uma janela em um quarto escuro. Isabel nota que é embaraçoso, enquanto Ron olha para ela em silêncio. De repente ele menciona como ela está lhe incomodando e pergunta se a princesa realmente deveria ser tão mimada. Ela observa como esperava essa reação antes de começar a cair de volta na cama. Ela espera que a fralda absorva o impacto, mas então o imperador lhe pega. Ele menciona como ela ainda não equilibra seu corpo adequadamente, enquanto Isabel fica completamente surpresa ao ver que ele está dando um abraço nela. Ela lembra como ele não a segurou assim na cerimônia, mas dessa vez está realmente lhe abraçando. A imperatriz não consegue evitar uma risadinha ao ver a cena, explicando para ele que ele tem que apoiar sua filha com o outro braço para garantir que ela não se sinta desconfortável. A imperatriz diz a ele para tentar envolvê-la em seus braços em vez de apenas levantá-la. O imperador garante que ela é muito leve, enquanto a imperatriz diz que isso é normal para alguém com a força dele. Mas ele lembra que a empregada disse que Isabel era pesada, o que surpreende Isabel. Ele percebe que Isabel é um pouco maior que Surma, e lembrem como eles estavam preocupados com seu primogênito e como ele estava crescendo um pouco devagar no início, apesar de ser um vitoriano. Ele fica feliz que sua filha está crescendo bem, então tem certeza de que ela será bastante forte. A imperatriz então começa a esfregar sua bochecha e pergunta se Isabel concorda com isso. Isabel sorri, e aparentemente concorda com essa previsão. Ela continua a rir, enquanto observa como pode sentir o calor de seus corpos. Ela observa como isso deve ser a sensação que se tem quando sua família lhe protege. Na sua vida passada, ela não conhecia seu pai e nem tinha visto seu rosto. Ele se foi quando ela ainda era jovem, mas as coisas são diferentes dessa vez, então tudo isso parece um grande presente. Ela começa a falar sobre como sua mamãe e papai estão presentes. Seu pai a olha por um momento, mas depois desvia o olhar para o lado.
Sua mãe percebe algo, ela chama por Sua Majestade distraída, enquanto ele realmente está vendo um presente sem seus braços. Ela chama Ron de novo, então ele volta a si e menciona como estava pensando em outra coisa. Isabel se pergunta o que é essa atmosfera, então a imperatriz diz a Ron que ela acha que o coração mais forte é aquele que valoriza mais aqueles que lhe são preciosos. Ela comenta como ama seu lado gentil, e a princesa fica espantada com o quanto o coração dele está forte agora. Ele desvia o olhar, e Isabel observa como ele é fraco para sua mamãe. Ela está preocupada que o coração dele possa explodir nesse ritmo, antes de pensar que está tudo bem. Ela não deseja atrapalhar a vida amorosa deles, então quer se afastar por enquanto, sabendo quando é a hora para sair, então ela decide visitar a Terra dos Sonhos, dormindo nos braços de Ron, e mais tarde ele se junta a ela também. Depois, vemos um corredor escuro, e alguém caminha rápido por ele. É o imperador, sentindo que tudo isso é estranho. Ele se pergunta se tudo está acontecendo porque ela não nasceu velotiana ou se é porque ela se parece muito com Serena. Ele está confuso, e sabe que essa criança não será capaz de aprender a habilidade da espada da família e aqueles que são fracos devem ser eliminados da linhagem. Os fracos costumam ser derrotados na competição de sucessão e gradualmente ficarão para trás durante as batalhas. Isso tem sido o caso para todos os outros, então ele se pergunta o que há nessa criança, e se pergunta confuso se alguém que não pode aprender esgrima ser chamada de Vitoliana. Ele pensa na garota e se pergunta se ela pode ser considerada uma sucessora ao trono, ou até mesmo chamada de realeza se ela morrerá aos 21 anos. O imperador coloca a mão na testa frustrado, e observa como isso é uma distração irracional. Ele sabe que curso do destino já está definido, mas sua mente ainda está bastante confusa. Mais tarde, Bitin pode ser visto chamando por Sua Majestade. Ele diz a Ron que acordar alguém do sono não é algo que pessoas normais fazem, e lembra que ele teve que trabalhar horas extras hoje. Mas Ron ignora completamente esses comentários e apenas diz duelo. Bitin pergunta se ele realmente quer fazer isso a essa hora, então o imperador menciona como Bitin fazia isso todos os dias, fazendo Bitin lembrar a ele que não é mais um assassino. Mas Ron começa a balançar a espada, e Bitin menciona como Sua Majestade está sendo injusto agora. Ron diz a Bitin que ele fala demais e pede pelo duelo, enquanto ele questiona como o imperador pode atacar alguém assim. Ron acha que ele deve ter mentido sobre seu trabalho passado, então isso enfurece Bitin, que menciona como Sua Majestade é o diabo. Depois dessa noite, o tempo passa rapidamente, e aprendemos que Isabel tem 3 anos agora. Isso significa que 2 anos se passaram dos 21 anos que ela tem. Ela pensa em como sua vida passada foi curta, mas que foi rica em experiências, e sabe que ela terá que usar bem o tempo que lhe resta. A empregada então diz a ela que a imperatriz chegou e que eles precisam sair agora. Isabel concorda com a empregada, e vemos que ela cresceu bastante. Ela está crescendo rápido devido aos seus genes de vitoriana, e com base em crianças normais, ela pareceria ter 5 anos agora. Sua pronúncia ainda não é a das melhores, mas já está em um nível onde não se tem muita dificuldade para falar com adultos. A empregada diz a ela para se mover devagar, e em sua mente, a princesa pensa em como ela pode correr, então ela tenta, mas imediatamente tropeça e cai de cara no chão. Mas seu corpo é tão forte que ela quase nunca se machuca. É dito durante uma xícara de chá que Lord Vitum está quase chegando. Sua mãe explica que ele será o primeiro professor de Isabel, então ela pede para ela agir corretamente. Isabel se pergunta por que não é Bitin ou Moab, então sua mãe diz que Moab não trabalha mais para eles. Ela se pergunta por quê, já que Moab é um professor veterano que ensinou os príncipes de Vitoliana por muitas gerações, e na obra original ele era seu professor. Isabel pergunta por que não pode ser Bitin então, ao que sua mãe diz que ela pode perguntar a ele por conta própria. Isabel concorda, enquanto lembra como o tempo que ela passa com ele é sempre divertido, e ela realmente gosta de tê-lo por perto, além dele também ser capaz de usar magia e ser um espadachim. De todas as magias que existem, ela realmente gosta mais da magia de voo dele. Mais tarde, o vemos aparecer e Bitin cumprimentar tanto a imperatriz quanto a princesa. Ele diz a elas que estará encarregado da educação de Isabel, então a princesa pula de sua cadeira e grita para o Lorde. Ela também se curva e o cumprimenta com um bom dia. Ele sorri de volta, dizendo bom dia para Sua Alteza, e os dois se divertem enquanto a imperatriz sorri. Ela diz a Bitin para cuidar da princesa, o que Bitin responde com um claro. A porta então se fecha, e Isabelle então pergunta por que Bitin disse que ele era seu professor. Ele pergunta se a princesa não gosta disso, mas ela explica que não é isso, mas que Sir Moab era o designado. Bitin então faz uma cara de choro, dizendo que agora ele entende que a princesa prefere Moab. Mas ela diz a ele que não, enquanto ele insiste na atuação e diz que vai chorar. Ele pergunta se ela não se sente desconfortável quando ele chora, então Isabel admite que isso a incomoda, mas só quando é de verdade. Ela sabe como ele está apenas fingindo chorar, e Bitin começa a chorar porque ela percebeu sua atuação habilidosa e incrível, então ela grita com ele, dizendo que está virando um mau hábito. Ela menciona como ele é mau, e também usa palavras difíceis de propósito.
Ele garante que não, mas ela menciona que se ele continuar fazendo isso, ele se tornará uma pessoa ruim. Então Beatin diz que é um tolo e não fará isso novamente, e ela observa como o que ele estava dizendo era enigmático para uma criança comum. É quase como um teste quando ele começa a usar palavras mais difíceis. Ela se pergunta se ele está tentando ver se ela conhece as palavras ou não, e acha que deveriam estar falando sobre o que compartilhar e coisas desse tipo. Ela espera que possam chegar a um acordo, especialmente porque ela não tem muito tempo. Isso parece deixá-lo surpreso, e ele se pergunta se Sua Alteza já entendeu o significado da morte. Ele começa a se perguntar quem foi o negligente que falou sobre o selo de Narvidal na frente de Sua Alteza. A empregada fica aterrorizada, então Isabel se arrepende de ter dito isso, enquanto a memória de sua vida passada passa em sua cabeça. Ela então grita com ele e o chama de covarde por intimidar pessoas fracas. Beatin diz que é tudo um mal-entendido, então a princesa pergunta por que ele não está falando com ela, e em vez disso, está ficando com raiva da empregada. Beatin parece surpreso por um momento, então ele admite que estava errado, mas Isabel explica que não foi com ela que ele cometeu um erro. Então vemos ele se desculpando com a empregada, e ela diz que está tudo bem. A princesa respira aliviada, enquanto Beatin pergunta se está perdoado agora, e ela diz que sim, mas pede para ele não fazer isso de novo. Ele garante que será cuidadoso a partir de agora, então fala de novo e pergunta quem exatamente contou a ela sobre o selo de Narvidal. Em sua mente, ela se pergunta se deve dizer a ele que ouviu alguém falando sobre isso, já que ela só sabia sobre isso por ler o livro. A princesa decide dizer que ouviu isso de uma parteira, então Beatin questiona isso, e se pergunta se isso aconteceu no próprio nascimento dela. Ela explica que sim, então ele pergunta se ela se lembrou disso até agora, o que ela também confirma que sim. Ela até menciona como sua mãe estava chorando e que todos então estavam falando sobre isso. Ela continua dizendo que foi por isso que foi considerada inútil. Ela sabe que lembrar do próprio nascimento é impossível, então se pergunta se Beatin acreditará nisso. Ela espera que sim, e continua sorrindo, então Beatin menciona que ela deve ter ficado muito triste com isso. Mas ela diz que não, e garante que está bem agora. Na verdade, ela se sente feliz por ter renascido, e acha que as palavras de seu pai não são um grande problema. Beatin segura a mão dela, e Isabel parece surpresa com isso. Ela pergunta o que ele está fazendo, então ele parece querer dizer algo importante, mas de repente ele fala que ela tem geleia na mão agora, enquanto ela não acredita que ele fez isso com ela. Mais tarde, vemos a sala de treinamento do palácio. Duas espadas estão se chocando, enquanto alguém se pergunta se uma criança de 3 anos pode entender uma coisa dessas. É o imperador, e ele pergunta se isso é possível. Beatin admite que acha que sim, já que viu isso em primeira mão. Então o imperador menciona como sua filha parecia indiferente apesar de saber de tudo, então ele pensa em silêncio sobre como ela é calma. E não é apenas isso, ela parece lembrar de tudo desde que nasceu. Beatin então questiona se sua majestade foi visitar a princesa ao nascer e disse algo sobre ser inútil. O imperador fica em silêncio, e Beatin pergunta se ele realmente fez isso. Ele questiona por quê, mas o imperador não responde e pergunta o que sua filha disse. Beatin diz que ela se sentiu bem. O imperador pergunta se ela realmente não se incomodou, apesar de poder entender tudo. Beatin diz que sim, e menciona como a princesa estava calma ao dizer isso, e ele pessoalmente sentiu seu coração se partir quando ouviu. O imperador então responde, e fala que ela não pode dominar a espada. Mas Beatin diz que isso não a torna inútil, e questiona por que ele disse isso. O imperador tenta sair, se sentindo irritado, então Beatin diz que estava apenas o avisando. O imperador segura o cabo da espada com força, então diz a Beatin para pegar sua espada, já que eles não duelam há algum tempo. O sujeito faz uma cara cômica, sabendo que foi apenas algumas noites atrás. Mas o imperador pergunta por que um espadachim está recuando, enquanto Beatin diz que agora é professor, e se aposentou como espadachim. O imperador diz para ele parar de fugir, enquanto Beatin menciona que será cortado se parar. Vemos ele dar um grande salto para trás e solta um sorriso, observando como o imperador parece chateado, então deve ter algum arrependimento, mas ele pensa em como o imperador merece isso. Depois desse dia, vemos que Lord Beatin realmente se tornou seu tutor, e visitava Isabel em seu quarto todos os dias. Ele a cumprimenta com um bom dia ao entrar no quarto, e ela também o cumprimenta de volta. Ela observa que apesar de não poder aprender esgrima, ainda tem muitas outras coisas que ela pode fazer, e tentará o seu melhor em todas elas. De repente ela diz a ele que tem algo para mostrar a ele. Ele pergunta o que é, antes dela mostrar um retrato feito com giz de cera. Ele diz a ela que é uma pintura incrível, mas ela pergunta se isso é verdade. Ele pergunta quem fez, então ela pede para ele adivinhar. Ele olha para a obra de perto, e dizendo em voz alta que tem certeza de que não foi a princesa que fez isso. Então ela diz que foi ela mesma, deixando ele chocado. Ele pergunta se a princesa realmente fez essa pintura incrível, o que ela admite que é verdade, pois ela é ótima em desenhar, então Beatin faz um longo monólogo que basicamente diz que ela deve ter o espírito de Michelangelo dentro dela, e dá para notar que ele tem praticado muito sua atuação.
Ela pergunta assustada sobre um espírito preso em seu corpo, mas ele explica que foi apenas uma piada, e diz que se algo estranho assim acontecesse, eles removeriam o espírito imediatamente. Isso faz com que ela cuspa sua bebida. Ela pergunta se Michelangelo era ruim, mas ele explica que se um espírito tomou conta de um corpo, então ele deve ser claramente demoníaco. Ele explica que isso seria uma possessão, e até existem cavaleiros sagrados que podem lidar com isso. A conversa parece deixar ela aterrorizada, o que a faz lembrar do passado de Beatin e pensar em quantos problemas ela poderia se meter. Esse pensamento continua a assustá-la, enquanto Beatin a tranquiliza dizendo que eles têm cavaleiros sagrados em caso disso acontecer. Ele continua dizendo que eles podem remover espíritos imediatamente, o que piora o estado dela, mas ela responde nervosa que isso é bom. Ele até menciona como tem amigos que são cavaleiros sagrados, e pode apresentá-la a eles mais tarde, e acha que os cavaleiros não parecem estar ocupados atualmente, mas ela se desespera e diz que não deveriam incomodar pessoas assim, já que elas podem ficar irritadas. Sua fala o deixa surpreso, já que ele não sabia que ela tinha esses tipos de pensamentos empáticos, achando ela uma criança realmente promissora. Ele diz a ela que o sujeito não deve se sentir sobrecarregado, e que a pessoa que ele conhece é o líder dos cavaleiros sagrados, e esse homem pode arranjar tempo graças à sua posição elevada. Ele diz a ela para não se preocupar, enquanto ela implora internamente para ele não trazer ninguém, especialmente esse cavaleiro sagrado que pode remover espíritos, sendo alguém que ela não deseja conhecer nem em seus sonhos. Isabel começa a pensar no momento em que começou a desenhar. Quando era mais jovem, ela sempre teve o sonho de ser pintora, especialmente porque tinha poucas coisas que ela podia fazer enquanto estava em uma cama de hospital, e desenhar era uma dessas coisas. Beatin questiona o que ela quer dizer com quando era pequena, então Isabel percebe o erro que cometeu e como essas coisas não deveriam ser ditas por alguém que mal tem 3 anos. Ela se pergunta o que fazer, e como pode explicar isso a ele. Ela acha que está encrencada, e Beatin parece tomar uma decisão. Ele diz à princesa que entende, e ela olha para ele nervosa, se perguntando o que ele quer dizer. Ele permanece em silêncio, e depois pensa em como se tem uma infância para todas as idades, mesmo para crianças que têm 3 anos. As crianças podem considerar os anos anteriores como sua infância, já que a princesa provavelmente imagina que cresceu muito. Isso puxa as cordas de seu coração enquanto ele segura seu peito, achando que ela é simplesmente adorável. A princesa então pergunta se Beatin está bem. Beatin se deita e diz a ela que está bem, se perguntando de que outra forma pode se sentir quando ela está sendo tão fofa. Ele continua deitado em silêncio, enquanto a princesa acha que ele está com uma expressão assustadora, então tenta lhe distrair falando como está entediada e como eles deveriam estar brincando, perguntando se eles podem jogar bola ou até mesmo resolver um quebra-cabeça juntos. O tempo passa, e depois transitamos para um quarto luxuoso. Alguém diz ao imperador para olhar, enquanto um papel é jogado em seu rosto. Ele pergunta a Beatin o que é isso, ao que Beatin diz que é uma grande pintura que retrata sua majestade. Mas o imperador pergunta se Beatin acabou de jogar lixo em seu rosto, então Beatin questiona como o imperador pode dizer uma coisa dessas. O imperador diz que isso é muito sem graça, e parece que um tolo que tentou ser pintor fez isso em troca de algumas moedas. Então Beatin diz ao imperador que ele não desenhou essa peça. O imperador pergunta quem fez, então Beatin diz que foi feito por uma criança de 3 anos. Ele continua a elogiar a obra, dizendo que tem características únicas, como lábios macios e um nariz afiado. Ele menciona que a pele tem uma ótima textura, e no geral, o desenho tem uma aura de beleza. Mas o imperador não se impressiona, e lembra como Beatin tinha dito que isso era uma peça abstrata. Beatin então diz a ele para olhar mais de perto e perceber como os olhos são claros, explicando que o imperador que ele conhece sempre tem um olhar sombrio no rosto e uma aura ruim. Então algo é jogado pela sala de repente, e isso alarma o ex-assassino, mencionando como suas roupas são caras, o que Ron não parece se importar. Beatin diz que o imperador deveria compensá-lo se sua roupa fosse rasgada, ao que o imperador pergunta se Beatin terminou, pedindo para sair agora. Isso faz o homem ficar irritado, até que ele menciona de que foi obra da princesa, o que deixa Ron surpreso, enquanto ele diz que as habilidades de observação dela são impressionantes. Ele menciona como Isabel só viu sua majestade por alguns momentos breves, mas conseguiu adicionar muitos detalhes ao retrato, e acha que essa atenção deve ter sido resultado de uma grande afeição por ele. Ele pergunta se o imperador ainda é incapaz de ver o amor que a princesa tem por ele, e isso deixa o imperador sem palavras enquanto ele olha para a obra. Beatin fala que ele já sabia que coisas assim deixam Ron feliz, mas Ron se vira e pergunta o que ele quer dizer com isso. Beatin pergunta se o imperador sabe que sua filha o ama muito, e ele menciona como ela disse isso para ele da última vez. Ele pergunta se isso faz Beatin ficar com ciúmes, então Beatin questiona quem não ficaria. Ele fala como ele até forçou o chefe de cozinha a fazer a gelatina que a princesa gosta, e ela ainda não disse que o ama. E ela também sempre sai cedo logo depois das aulas. O imperador menciona que o professor de Isabel não deveria estar gritando, e ele pede a Beatin para manter sua dignidade enquanto estiver no palácio. Então ele pergunta onde Beatin quer chegar, mas ele parece chateado e lembra que Ron mandou ele sair por estar com ciúmes.
Então o imperador bate na mesa e diz para ele parar de enrolar e começar a falar, sabendo que ele não veio apenas para falar sobre isso. Beatin então fica em silêncio, então ele decide falar sério. Ele menciona como o imperador pode não acreditar nisso, mas acha que a princesa parece ter um grande talento em engenharia mágica. Isso deixa o imperador surpreso, então ele continua e diz que é verdade. Então, ele diz que tem apenas um pedido ao imperador, o que na verdade é mais como uma sugestão. Mais tarde, vemos Isabel nervosa, e ela pensa em como isso é um grande problema, enquanto alguém chega dizendo que está feliz em conhecer ela. Essa pessoa diz que será sua professora a partir de agora, e ela se chama Karen, uma maga da Federação Mágica de Miral. Isabel só consegue dizer um não, enquanto se pergunta por que o protagonista e a vilã do romance chegaram tão de repente, enquanto a mulher a olha de volta com uma expressão vazia e sombria. Descobrimos que Beatin pediu para Sua Majestade contratar uma professora para dar a Isabel uma educação formal em magia. O homem pergunta se ele está falando para ele trazer um mago, o que ele confirma. Mas o encara ele como se Beatin fosse um idiota, e não consegue acreditar no que está ouvindo, lembrando que magos não são permitidos no palácio. Beatin admite que ainda está um pouco cético, mas garante que tem bons motivos para achar isso. Ele explica como os talentos em engenharia mágica costumam se dividir em 3 categorias. Primeiro, se tem a habilidade de entender a magia e a afinidade inata com a mana. Ele explica que isso já foi bem observado durante a cerimônia da espada, onde ela parecia estar usando encantamentos instintivamente. A segunda habilidade é criar plantas de engenharia mágica, e aponta para o desenho que ela fez, enquanto a terceira é a capacidade de uma observação e destreza básica, achando que isso também é provado pelo desenho. Ron explica que também tem o talento para matemática, mas Beatin explica que também observou isso quando descobriu que ela já fazia cálculos de cabeça tendo apenas 3 anos de idade. Ele tosse e menciona que são feitos bastante impressionantes, enquanto Ron continua duvidando do julgamento dele. Ron começa a pensar, enquanto Beatin insiste que ela parece ter talento mágico natural. Mas ele continua em silêncio, então Beatin pede liberdade para encontrar um professor novo para Isabel. Agora, se está na agradável hora do chá, mas Isabel está completamente aborrecida, vendo a mulher na sua frente enquanto se pergunta o que ela deve fazer. Ela se pergunta por que a vilã apareceu de repente, e espera que seja apenas uma coincidência e que ela saia logo. Mas de repente a garota começa a falar com ela, deixando ela espantada. Ela se pergunta por que Isabel está tão desconfiada, enquanto a princesa pensa em como Karen é uma maga de primeira classe, e de acordo com o original, ela é uma maga assustadora com uma ambição sem limites. Uma mulher realmente ardilosa, capaz de fazer tudo para alcançar seus objetivos. Isabel lembra como ela traiu seu professor, e sempre foi uma pessoa meticulosa, já que até roubou o cargo de mestre dos magos dele. Isabel está completamente desconfiada, sabendo que ela é uma verdadeira psicopata. Ela também lembra que depois de conseguir o cargo de seu antigo professor junto com a Federação Mágica, ela quis criar um enorme império para conseguir dominar todo o continente. Mas felizmente ela encontra o protagonista Aron no processo, que tinha se tornado imperador. Ela percebe que não importa o quão poderosa fosse sua magia negra, ela não consegue derrotar ele, então Aron derrota ela várias vezes. Então, ela arma um plano para colocar o selo de Narvidal na protagonista, querendo finalmente enfraquecer Aron. Ele se lembra como ela deixou seu último desejo a Aron e morreu, mas infelizmente não sabe o que acontece depois. Ela lembra de estar ocupada demais chocada com a morte da protagonista, e ainda lembra da grande reviravolta que aconteceu, pois foi descoberto que ela era na verdade um dragão. Ela nunca imaginou que isso ia acontecer enquanto estava lendo, e sabe que nesse mundo, os dragões são os verdadeiros mestres da magia, e são conhecidos como os próprios criadores da magia, então são os únicos seres capazes de anular o selo de Narvidal. Na verdade, a vilã nunca teve uma chance. Depois disso a protagonista selou suas próprias memórias, e passou a viver com Aron, mostrando várias cenas deles juntos. A vilã olha para ela sem expressão, enquanto Isabel finge um sorriso e pensa em como os protagonistas são fortes, então nem a maga mais poderosa vai conseguir fazer alguma coisa. Mas ela sabe que vai demorar 18 anos até que a história principal começar, exatamente o período em que ela deveria morrer, então se pergunta por que Karen apareceu agora. Ela pensa nervosa como o início do livro ainda está longe de começar, e está com medo de que a história possa mudar. De repente Karen começa a falar, e ela parece preocupada com a palidez de Isabel. A princesa percebe que precisa se acalmar, mas se pergunta o que ela deve fazer, e não acredita que está enfrentando uma situação dessas com 3 anos de idade. Ela lembra como a história deixou claro que Karen era especialmente habilidosa em perceber a fraqueza das pessoas e atingir sua psique. Foi assim que ela percebeu que a protagonista era diferente dos outros, e a partir daí ela começou a fazer de tudo para derrubá-la. Isabel fica frustrada, com dor só de imaginar ter que passar por essa situação, e sabe que se ela descobrir seu segredo, alguma tragédia pode acontecer. Isabel percebe que já está levantando muita suspeita, e não pode simplesmente ignorar seu nervosismo como um adulto, já que seu corpo lhe denuncia automaticamente. Então, ela imagina que só tem uma opção para se livrar dela, e de repente ela se encolhe e chora, chamando por Beatin.
Karen não entende o que ela fez de errado, então Isabel declara que ele é seu professor e quer que ele lhe ensine. Karen pergunta se ela quer dizer que ela não a reconhece como sua professora, e Isabel admite que gosta mais de Beatin. Então ela decide tomar medidas extremas, e começa a espernear e gritar por ele. Ela se debate no chão, enquanto Karen fica parada e observa a cena, ao mesmo tempo que Isabel está decidida a fazer ela experimentar todo o sentimento que uma criança de 3 anos pode ter. Até as empregadas que passam se assustam, e Isabel se pergunta se está funcionando. Então ela olha para Karen, mas percebe que ela está com uma expressão realmente assustadora. Então ela para de chorar e fica pálida, notando que os olhos de Karen são ainda piores que seu pai. Ela percebe que quem deve derrotar ela é Aaron, e para isso acontecer ele deve sofrer o bullying de Karen e finalmente despertar. É uma história que se desenvolve mostrando ele se tornando mais forte. Então, Isabel se pergunta o que ela tem a ver com isso. Ela percebe que se não se importar com Karen, talvez ela nunca brigue com Aaron, e ele nunca queira se tornar mais forte, então ele não vai derrotar seu pai e fazer o império cair. Mas então ela se pergunta se Karen vai poder ser derrotada se Aaron não virar o imperador. Ela continua parada pensando em tudo isso, e de repente ela percebe que sem Aaron, a sua família Velotina que vai precisar enfrentar ela. Ela percebe que não tem nenhum cenário que ela pode ganhar, e imagina que como ela quer dominar o mundo e os protagonistas ainda não apareceram para derrotá-la, talvez ela deva ficar ao lado dela por enquanto. Ela lembra que as pessoas mais fortes do mundo são Aaron e Ron, mas depois que sua mãe morreu, seu pai acabou se perdendo. Então, ela só precisa viver uma boa vida e evitar que sua mãe morra, assim seu pai não perderá seu cargo e talvez ele consiga derrotar Karen no final. Ela se pergunta se realmente deve tratar Karen normalmente por enquanto, sabendo que ainda vai demorar vários anos para que tudo isso comece, e lembra como não quer perder seu grande presente, querendo deixar algo para trás quando ela partir. Enquanto isso, Karen suspira frustrada, e percebe que as aulas vão ser mais difíceis que pensou. Ela explica a Isabel que magia é um estudo que precisa de uma interação muito profunda entre professor e discípulo, explicando que será difícil continuar se elas não se darem bem. Então Isabel fica completamente calma, percebendo que até mesmo para ela foi uma mudança brusca. Ela dá um sorriso animado para Karen, que parece surpresa, enquanto Isabel decide usar suas memórias para proteger sua família. Ela admite que não sabe como vai lidar com Karen, mas promete fazer o seu melhor, então declara que ela vai se esforçar nos estudos. No dia seguinte, Karen chega e se apresenta para começar suas aulas, e de repente Isabel fecha a porta, enquanto sorri e pede segredo, dando à mulher um doce em forma de coração. Karen percebe que é gelatina, e Isabel menciona que tem gosto de pêssego, então dá o seu melhor sorriso e pede para ela aceitar. Karen parece desconfortável, enquanto Isabel pensa em como vai usar sua habilidade mais forte para manter todos seguros, sua fofura. Mas Karen resiste bem, e decide apenas começar a aula. Isabel nota que vai ser difícil ganhar o coração dela no começo, então promete fazer ela baixar sua guarda. Elas começam a aula, e Isabel usa isso como desculpas para fazer todo tipo de pergunta pessoal a Karen, deixando ela sobrecarregada, enquanto a princesa planeja usar as informações para descobrir o que ela gosta e subornar ela depois. Karen responde todas as perguntas com calma, enquanto Isabel percebe que ela não parece uma vilã, e fica encantada com sua aura. Dias antes, Karen perguntou a Isabel sobre o selo de Narvidal. A garotinha admite para ela que sabe do que se trata, e ela lembra como Karen usou o selo para atacar a protagonista e expor ela ao perigo da morte. Apesar do livro não dar detalhes, ele menciona que Karen pesquisou muito sobre o selo, então ela imagina que ela aceitou ser sua professora para descobrir mais sobre o selo e poder usar ele mais tarde. Karen pergunta algumas coisas para Isabel, querendo saber se ela sabe o que significa a morte e como ela se sente sobre isso. Ela explica que quer criar o máximo de memórias possíveis até lá, e a vilã se pergunta se ela não sente medo ou tristeza quando pensa nisso. Isabel admite que sim, mas a verdade é que ela só se sente triste pela verdadeira Isabel, já que ela ainda considera essa vida como um presente. Ela sorri e explica que conhecer Karen também é um presente, então ela não está triste. Mas ela pensa internamente que não diria o mesmo se conhecer a versão de Karen daqui a 20 anos. Ela aperta as mãos e começa a pensar, sabendo que as pessoas ficarão tristes quando ela partir. Isabel explica que não quer que ninguém fique triste por causa dela, e pergunta se Karen não pensa o mesmo que ela, mas a garota fica em silêncio. Isabel fica confusa e se pergunta por que ela não está respondendo, então ela olha para Karen, percebendo que ela está chorando. Isabel fica surpresa, e logo depois ela se espanta ao perceber que fez ela chorar. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Maldição de Narvidal.